Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, Bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 14 de abril, e nós estamos iniciando, assim por dizer, a nossa Semana Santa. É o Domingo de Ramos, cujo evangelho é o de Lucas 22, 14 a 23 e 56. Esse relato, portanto, da paixão de Jesus, do qual nós tomaremos alguns fragmentos importantes, onde Jesus, portanto, vai ao Monte das Oliveiras, depois de ter ceado com seus discípulos. E aí ele pede, portanto, a eles: orai para que não caiais em tentação. E aí um gesto bonito de Jesus, ajoelhando-se, começava então a orar, dizendo: Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua vontade. Interessante também é a assistência que Jesus terá do próprio Pai. Ao mesmo tempo que ele se abandona ao projeto do Pai, ele sente também a vontade e a assistência da graça de Deus que está em comunhão com ele. Mas doravante dirá: o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Exatamente por essa sua obediência, por essa sua humilhação e também por essa sua entrega à vontade e ao plano de Deus. E aí, aqueles que caçoavam de Jesus vão perguntar: logo tu és o Filho de Deus? Mesmo na iminência de uma dor, da paixão, Jesus, portanto, não vai refutar. Pelo contrário, ele vai afirmar que é Filho de Deus. Sim, eu sou. Esta resposta que recorda, portanto, o diálogo de Moisés com Deus, quando perguntava a Deus: se meu povo perguntar quem é este Deus que se revela, Deus então pede que Moisés respondesse: diga apenas que esse Deus é. O Deus eu sou mandou-me a voz. Aqui Jesus toma, portanto, um dos atributos de Deus Pai. E ele vai ser então taxado como sendo um blasfemador por conta disso. Ele vem instaurar o reino de Deus. E que reino é este? Ou que rei, podemos perguntar, o povo está aclamando hoje ao entrar em Jerusalém? Ou ao ver a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém? Será que esse mesmo povo tinha noção de que o reinado de Jesus consistia na cruz e na ressurreição? Não somente na dor da paixão ou da cruz, mas sobretudo da ressurreição. Então, o modo de ser rei de Cristo em nada se comparava àquela expectativa humana do seu povo. Portanto, poucos estarão ali, por conta disso, aos pés da cruz, porque não vão entender a lógica ou a dinâmica do mistério redentor ou do amor de Deus que se faz cruz para nos redimir. Ainda hoje são muitos os que se levantam para aplaudir o Cristo muitas vezes da cura, o Cristo que vem aliviar a dor, um Cristo despido da sua cruz, ou mesmo um Cristo anunciado pela simples prosperidade ou bem-estar. Mas são poucos aqueles que o adoram exatamente no madeiro da cruz, que se estende, portanto, esse sofrimento em muitas pessoas, como são aquelas que jazem nos leitos dos hospitais, nos presídios, nas periferias, em condições miseráveis. São poucos os que reconhecem esse mesmo Cristo nos pobres e desvalidos. Portanto, o rosto de Cristo crucificado, ele não pode ser diferente daquele mesmo que nós adoramos. Então, quando nós repetimos no Evangelho de hoje, Hosana ao Filho de Deus, isso para nós implica, antes de tudo, aceitar o modo de ser rei de Cristo, e não que nós devemos impor o nosso modo de conceber Jesus como rei, ou de nós querermos que ele seja o rei que nós concebemos. A aclamação que hoje dirigimos ao Senhor, que chega, é exatamente uma aclamação verdadeira, ou seja, de entender a lógica do amor de Deus e, ao mesmo tempo, do seu reinado. De fato, ele é o Senhor da glória esperado, exatamente porque abraça a lógica e a dinâmica da cruz. Resta-nos, portanto, a partir desse Domingo de Ramos e do curso de toda essa Semana Santa, nos purificarmos dos sentimentos que muitas vezes não se identificam com o reinado de Deus, mas na verdade é um reinado totalmente diferente e muitas vezes ilusório.
Celebrar a paixão de Cristo significa celebrar a hora, portanto, da sua dor, da sua cruz, da sua morte, da manifestação plena do seu amor. Jesus, portanto, faz essa última refeição, despedindo-se, portanto, dos seus apóstolos e, ao mesmo tempo, se entregando a Deus e concluindo a missão que o próprio Pai lhe confiara. Por isso, ela é chegada esta hora, e ela é cheia de significados para nós. Porque a morte de Jesus, ao contrário do que pensamos, não é um fracasso, mas um caminho, portanto, para chegarmos à glória. É a inauguração da paz e da salvação plena na presença de Deus mesmo. Essa hora é a consequência de sua vida, de sua doação plena ao projeto de salvação operado por Deus na história humana. É a manifestação do reino de Deus, ou seja, da justiça e da fidelidade, do amor pleno. É o cume do anúncio do reino, proclamado desde a Galileia, o qual foi o programa de toda a sua atuação pública. Por isso Jesus parte da Galileia e chega, portanto, a Jerusalém, do início da pregação desse reino até o momento em que será julgado pelos magistrados do seu povo. Essa é a itinerância de Jesus dentro dessa sua missão. Por isso, ao dizer, desejei ardentemente Jesus comer essa Páscoa, celebrar esta ceia, Jesus quis dar um significado à sua morte iminente que estava chegando. Ela é, portanto, essa morte, promessa da restauração da humanidade decaída pelo pecado. E é nessa promessa que Jesus também quis associar os discípulos a um gesto de retomar esse banquete judaico. Para também entendermos que a mesa da qual nós participamos é uma extensão da mesa da própria Eucaristia, em que nós fazemos a memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por isso Jesus também vai, após essa refeição, precisar de um momento, de um isolamento. Ele vai para o Monte das Oliveiras aí, para poder estar em comunhão com essa fonte do seu ministério, que é o próprio Pai. E aí ele vai vislumbrar o seu destino. O que aguarda? Ele sabe que é a dor, que é a paixão, que é a cruz que está lhe aguardando. Daí Jesus entrar nesse estado de agonia e pede, portanto, que o Pai afastasse esse cálice do sofrimento. Isso é um fracasso em Jesus? Absolutamente não. Pelo contrário, isso manifesta a sua humanidade plena, que sente também a dor diante da ameaça iminente da morte, de uma morte cruenta. Mantém-se, portanto, Jesus aí, fiel à vontade de Deus. Por isso vem logo o aspecto adversativo ao dizer, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai, a tua vontade. Mesmo sabendo que esse cálice vai ser um cálice duro, amargo, difícil. Não uma vontade que seja desejosa da própria morte de seu filho, mas a vontade do Pai que revela esse amor mesmo, não somente pelo Filho, mas também por todos nós. E Jesus, portanto, nos dá uma lição nessa oração ao mostrar a sua fidelidade ao projeto do Pai, que muitas vezes nós fugimos do cálice da amargura e da dor, ao invés de bebermos esse mesmo cálice como expressão de compreensão e, ao mesmo tempo, docilidade à vontade do Pai. E em nome desse amor, Jesus então permanece firme até o fim. É esta lição, portanto, que Jesus nos dá no Evangelho de hoje. E o motivo por esse amor, ele vai enfrentar tudo, até o momento de ser capturado e levado para o madeiro. É exatamente com esse amor e essa fidelidade filial que ele nos ensina a também enfrentar toda forma de negação. Por isso, antes da sua morte, Jesus enfrentou a traição de Judas, a negação de Pedro, a dor e a humilhação infligidas a ele por aqueles, portanto, que queriam, na verdade, simplesmente a sua morte, não entendendo a salvação que ia trazer para todo o gênero humano. Então, caríssimos irmãos, a Semana Santa deve nos conduzir também por esta solidão de Jesus, pelos abismos, portanto, da última perversidade do coração humano, pelo desespero de consciência, portanto, desorientadas. Mas o próprio Jesus, carregando a cruz, ele vê os desesperados em sua culpa, sem arrependimento, e então, portanto, ele pede e suplica também por esses. Então, na última fase de sua agonia, abre-se a inaudita esperança. A morte e a cruz, para nós, não é sinal de desilusão,
mas é sinal de esperança. Jesus, humilhado e em extremo sofrimento, clamou sobre os que o odiavam: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, a partir desse momento, até os pecadores desesperançados podem e devem se converter pela força da oração de Jesus. Para todos aqueles que se agarram à sua cruz e ao mesmo tempo adoram a sua pessoa. Então, possamos viver bem no curso de toda essa Semana Santa, reviver liturgicamente esses últimos momentos de Jesus sobre a face da terra e agradecer ao Pai na adoração da cruz, na prostração diante da cruz, por esse amor que Ele tem por cada um de nós, manifestado na pessoa de seu Filho Jesus. Portanto, antes de nós expressarmos qualquer tipo de desilusão ou dor diante dessa cruz, repitamos aquela frase do evangelista Lucas 21, 28. Levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e tenham todos uma semana abençoada.